Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Hoje eu vou falar sobre o assunto guarda de filhos. Entender que a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável, ela não muda, ela não altera a relação de pais com os filhos. E falar também o que vem a ser guarda, uma palavra que dá a entender que estamos guardando alguma coisa. E no meio jurídico não é esse o significado da palavra guarda. Mas antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar. Eu me chamo Valnete, eu advogo desde o ano de 2016, eu atuo na área civil e direito de família e sucessões, advogo desde o ano de 2016, sou pós-graduada em família e sucessões pela Faculdade Paulista de Direito, formada e capacitada nas práticas colaborativas pelo Instituto Mediare Rio de Janeiro, capacitada na mediação familiar pela PUC Rio. Advogar nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca imaginei que um dia eu viria advogar. E eu acredito, eu penso que a advocacia que me encontrou. Eu penso assim, porque em momento algum eu me vi que um dia eu estaria advogando. Antes de entrar no tema principal, eu também quero falar de um outro instituto, que é um instituto Poder Familiar. Poder Familiar. E tem parte da doutrina também, ela prefere chamar autoridade parental. E o que vem a ser poder familiar ou autoridade parental? É um conjunto de direitos e deveres que os pais têm, deve ser exercido exclusivamente no interesse de seus filhos, com a finalidade de proporcionar aos menores um crescimento saudável. A primeira parte do artigo 229 da Constituição Federal, ele prevê que os pais, eles devem e têm o dever de assistir, de criar e educar os filhos menores. Já o artigo 1632 do Código Civil, ele faz questão de frisar que a separação judicial, que o divórcio, a dissolução da união estável, ela não coloca, ela não altera, ela não muda a relação dos pais. Então, vem confirmar esse artigo 1632 que o rompimento da relação dos pais não altera a convivência com os filhos. Então, assim, eu vou bater bastante nessa parte que não altera, porque é muito importante, tá? Numa separação, num divórcio dos pais, que isso seja visto por eles, que não altera, que é um direito da criança ou do adolescente de conviver com os seus pais. A única diferença que altera diante dessa dissolução é o tempo que esses pais eles vão ter agora para conviver com seus filhos. E isso sim vai ser alterado, porque agora eles não vão mais conviver 24 horas. E agora, ao invés de se pensar, né, que temos uma casa só, não tem mais. Agora nós temos 2 casas. Os filhos, eles terão 2 casas. E a guarda, ela está ligada a esse dever de cuidado, de zelo, de se pensar no bem-estar e sempre olhando para o melhor interesse da criança ou do adolescente. Sempre, sempre olhando para o melhor interesse. E guarda vem da impressão de direito real,
que detém alguma coisa, como se o filho ele fosse coisa. E não é isso, né, gente? Nós temos que transformar ou alterar essa palavra guarda por convivência, porque a gente não guarda um filho como se fosse uma coisa, como se fosse um dejeto. Ele é um sujeito de direito. Essa criança, esse adolescente, ele é um sujeito de direitos. E as crianças e os adolescentes, eles tiveram seu reconhecimento como sujeito de direitos. Eles tiveram isso reconhecido. E foi muito especial. Foi fundamental, porque esse reconhecimento traz consequência na guarda, traz consequência na convivência familiar, que é um direito de todos conviver com seus filhos e até mesmo com os outros familiares desse sistema. É importante que os filhos eles também convivem com os outros familiares, com os avós, com os tios, com os primos. Guarda vem de direito real, que detém alguma coisa, como se o filho fosse um objeto. Temos que transformar essa palavra guarda ou alterar essa palavra guarda por convivência, porque a gente não guarda um filho como se fosse uma coisa. A gente não tem esse filho como um objeto. Ele é um sujeito com direitos. Essa criança, esse adolescente, ele é um sujeito com direitos. E as crianças, os adolescentes, eles tiveram seu reconhecimento como sujeito de direitos. E isso foi especial, foi fundamental, porque esse reconhecimento ele traz consequência na guarda, na convivência familiar, que é um direito de todos conviverem com seus pais, é um direito dessa criança, desse adolescente, conviver com os membros da família, tanto do pai quanto da mãe. E isso faz toda a diferença para a vida adulta dessa criança. E até porque a família é um dos pilares formadores da sociedade. E isso tem que ser mantido. O filho, ele pode estar na companhia de um dos pais, mas as decisões, a direção da educação, da criação, de atividades extraescolares têm que ser decididas por ambos os pais e não somente por aquele que, de repente, passa mais tempo com o filho. Não, tem que ser em conjunto com o pai, com a mãe. E as pessoas que estão vivendo no momento de separação, no momento do divórcio, de uma dissolução de uma união estável, elas estão tensas, elas estão nos seus piores momentos, elas estão nas suas piores versões. Então, é bem comum, nesse momento, surgir ameaças no sentido, vou tomar a guarda, não vou deixar você ver o teu filho, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Isso é muito comum acontecer dentro de uma situação que esses pais estão passando. E por isso é importante esclarecer que o divórcio ele não altera essa relação de pais e filhos. O divórcio tem a ver com a relação conjugal dos pais e não com a relação parental deles, porque a parentalidade ela vai continuar. Essa parentalidade ela vai continuar e é uma crise na conjugalidade. Por isso que a parentalidade ela continua. Não vai mais existir a conjugalidade. Mas, volto a dizer, a parentalidade ela vai existir para o resto da vida, porque existem filhos envolvidos nesta relação. E é muito também importante que os pais eles entendam que, nesse momento,
que eles estão passando, é importante trazer profissionais da saúde, como um psicólogo infantil, como um terapeuta. O psicólogo o psicólogo ele vai dar vozes para as crianças, para o adolescente, vai ouvi-los. O psicólogo ele pode ajudar os pais naquele momento. Os pais não estão preparados. De que forma que nós vamos contar para os nossos filhos que nós não vamos mais ser um casal? Como que nós vamos contar para os nossos filhos que agora eles vão ter 2 casas, papai e mamãe, eles não vão mais residir na mesma casa? E esses profissionais da saúde, eles auxiliam os pais neste momento de dor, neste momento que os pais eles estão passando por um momento de luto, porque um divórcio, a separação, a dissolução da união estável é um momento de luto. E esse momento, esse luto do divórcio, ele só perde para o luto da morte. E por isso que é importante que esses pais eles pensem em trazer profissionais dessa área para que possam ajudar. E também trazer profissionais, o terapeuta, que eles podem fazer um combinado, sabe? Um acordo temporário, um combinado, colocando as necessidades e interesses dos filhos. E esses profissionais, eles vão auxiliar os pais na condução de um acordo temporário. Vamos dizer, nós vamos tratar nesse acordo da parte financeira. Vamos fazer um plano parental que pode funcionar, acolher aquele momento de cada um, respeitar cada dor presente naquele momento e fazer um pequeno documento. Até as conversas consensuais entre os advogados ajuda muito, respeitando o que é possível naquele momento, respeitando o melhor interesse e dignidade do casal. E como funciona? Como é disposto esse plano parental? Porque é muito fácil, né? De repente, no papel tudo funciona, mas e na prática? Como isso funciona? É colocado tudo, a convivência, a manutenção financeira, como eles querem olhar para trás quando tudo passar, porque em algum momento tudo isso vai passar, toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse luto que os pais eles precisam viver, eles precisam passar. E tem fases do luto. Então, como é que eles querem, pode ser colocado, como é que eles querem olhar para frente, para conjuntamente possibilitar uma ampla convivência, a manutenção e a convivência dos filhos da melhor maneira possível. Então, tudo isso pode ser colocado nesse plano parental, nesse acordo temporário. De repente não deu certo o que nós colocamos, o que nós combinamos, agora vamos sentar novamente. Por que não? Vamos rever esse plano parental. Não deu certo aqui, vamos alterar aqui. E sempre também colocando, de repente tem um que é melhor nisso, então você vai ficar responsável por isso, o outro, você é melhor naquilo. Então, cada um sempre olhando para o grau de responsabilidade que cada um vai exercer na nova jornada que é a coparentalidade. E a nossa cultura, ela vem da prevalência da guarda materna, guarda unilateral. E às vezes, mesmo dispondo da guarda compartilhada, aquele genitor com que o filho reside e que por ter um tempo maior de convivência, devido ao filho, né, morar na casa dele, leva na escola, busca na escola, leva em atividade extraescolar, ele acha que ele pode tomar as decisões sozinho. E não é por aí. As decisões, elas têm que sempre ser tomadas em conjunto. Sempre é bom
o pai ou a mãe consultar o outro genitor. Mesmo que naquele caso concreto, que a modalidade seja guarda unilateral, é sempre bom esse que tem essa guarda unilateral consultar o outro. Isso vai fazer um bem para o filho no futuro. O filho vai ver que os pais, eles têm uma boa convivência. Isso muda tudo para a criança. A guarda compartilhada, ela foi incluída na nossa legislação em 2008. E essa modalidade de guarda, ela surgiu com a expectativa do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Este princípio, ele é pautado em resguardar a convivência da criança ou adolescente com os pais. Olha só, a guarda compartilhada, ela veio pautada no princípio do melhor interesse da criança. Tá vendo como essa guarda compartilhada, ela realmente veio, sabe, para amparar o filho naqueles casos que somente um tomava as decisões. Em 2014, a lei veio dizer que a regra geral passa a ser a guarda compartilhada, que foi muito positiva. Por quê? Porque saiu da regra geral da guarda unilateral materna para uma regra geral de compartilhamento. Então saiu daquele que só um tomava as decisões e passou a ser um compartilhamento de decisões também. Um compartilhamento não só da convivência, mas também de decisões, do cuidado, da assistência, que são deveres visíveis da chamada guarda. Guarda compartilhada, ela não tem tempo matemático, e sim equilíbrio para aquele caso concreto. Muitas vezes os pais, eles pensam, eu vou querer guarda compartilhada porque vai ser 50% do tempo comigo e 50% do tempo com o outro. E não é isso, gente. Não é isso que significa. Guarda compartilhada é os dois estar participando da vida dos filhos. E existem algumas hipóteses aonde não poderá ter a guarda compartilhada. Por exemplo, um dos pais não está apto para a guarda compartilhada do filho. Ou seja, aquele pai que fica embarcado por algum tempo, mas trabalhando, por exemplo, por 3 semanas. E então, esse pai, ele não vai ter condições de oferecer aquela assistência, aquele cuidado diário. E aí, esse cuidado, ele fica por conta do outro genitor. Também tem aquele caso onde houve agressão, ou até mesmo quando um dos pais está preso. Nesse caso, não tem como ser a guarda compartilhada. Também tem os próprios pais, eles podem voluntariamente fazer um desenho de como será essa convivência com os filhos. Então, os pais, eles têm essa autoridade deles sentar e falar, vamos fazer um desenho, como é que nós queremos a convivência dos nossos filhos. Isso é possível. E a guarda compartilhada, ela é um enorme desafio para aqueles pais que não desenvolveu ou que perdeu a habilidade de conversar, de ter um diálogo. Então, se você está pensando, de repente, passando por um momento desse e ainda não decidiu qual é a modalidade de guarda, então a guarda compartilhada, ela precisa que os pais, eles estejam ali, sabe, com uma boa comunicação, independente de um ter saído mais ferido do que o outro numa separação, num divórcio. É provável que sempre existe um que sai mais magoado do que o outro, mas não é por isso que você vai deixar de ter um bom diálogo com o outro em função do teu filho, pensando sempre no bem-estar do teu filho, enquanto criança e também enquanto adulto.
Porque se não for bem feito, se não for bem elaborado tudo isso, esta criança, este adolescente, ele vai levar os traumas dessa separação para a vida adulta, o que não é bom. E é importante falar também que pai não visita. A gente visita alguém que está no hospital, a gente visita alguém que está preso. Pai, ele convive, e essa convivência é de grande importância para o crescimento pessoal dos filhos. É de grande importância. Por mais que aquele pai ou mãe, ele não é o ideal, ou aquela mãe não tem tais qualidades, é o direito da criança, é um direito do filho conviver com essa mãe ou com esse pai, mesmo diante desta situação. E isso tem que ser respeitado. Em alguns momentos, vai ser muito doloroso a entrega de deixar ir, de retirar um pouco e o outro entrar em cena. Mas é preciso, é necessário para o bem-estar e desenvolvimento da criança que em algum momento você se retira e deixa que o outro entra. Se um dos pais dizer que durante ali o processo da separação, às vezes, né, tá com os nervos na flor da pele e fala, eu quero guarda compartilhada, e vai para o judiciário pedindo, aliás, a guarda unilateral, diga, eu quero a guarda unilateral, não quero guarda compartilhada, e vai para o judiciário com esse pedido. Mas se não fundamentar, se não tiver um bom fundamento, se não dizer por que está querendo a guarda unilateral, vai ser muito difícil o juiz conceder essa modalidade de guarda, porque essa modalidade ela não é mais regra. Então, para o juiz hoje, ele conceder a guarda unilateral, tem que ser muito bem fundamentado esse pedido. Ao contrário, ele não vai dar esse pedido de guarda compartilhada. E se um dos pais também estiver dificultando o contato do outro com o filho, essa criança ela pode sofrer uma busca e apreensão em sua residência. Você já imaginou o teu filho sendo retirado na casa dele por um oficial de justiça porque o seu pai ou a sua mãe está dificultando, está criando dificuldade para que o outro tenha essa convivência com ele? Porque dependendo de como isso for conduzido, isso pode trazer graves consequências para a vida dessa criança e o que ele vai levar para a vida adulta. Então é de uma grande importância para os filhos que os pais eles entendam que o direito à convivência familiar entre eles e os outros membros da família é um direito decorrente da autoridade parental. E é por esse motivo que é entendido como uma forma de proteção que deve manter contato com ambos os genitores, esses filhos, esses adolescentes, mesmo depois da separação, mesmo depois do divórcio, da união estável, para que esse filho, para que esse adolescente, ele cresça saudável e para que possíveis efeitos negativos do rompimento da relação dos pais sejam minimizados. Então era isso que eu queria trazer com esta minha fala, da importância de que o filho ele convive com o outro genitor, da importância desta criança, desse adolescente conviver com os outros membros do sistema dessa família. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande
e que os pais, eles pensam, eles analisam que o rompimento da relação é da conjugalidade e não da parentalidade. Essa parentalidade, ela vai existir. Então, assim, por mais que está difícil esse momento da separação, do divórcio, está tudo muito dolorido, tenta, dá uma pensada, se não é possível passar por tudo isso buscando uma comunicação, buscando restaurar aquela comunicação que em algum momento teve. Pensa como é que vocês se conheceram, como é que vocês tiveram momentos bons, porque tiveram. Será que vale a pena apagar tudo dessa forma, até proibir que o filho veja o outro ou conviva com o outro? Era isso que eu gostaria de falar. Eu quero terminar essa minha fala lendo uma carta, pedido dos filhos aos pais. Esse material ele foi inspirado na cartilha do divórcio para os pais do Ministério Público e do CNJ, elaborada pelo juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Papai e mamãe, entendo que vocês não estão juntos mais hoje como um casal, mas preciso que vocês entendam que para mim continuarão sendo minha família, meu pai e minha mãe. Isso nunca mudará. Vocês continuarão sendo minha mãe e meu pai. Mesmo que vocês encontrem outra pessoa, permita-me gostar do meu padrasto, da minha madrasta. Só existirá um pai e uma mãe em minha vida, aquele que me cuidará para sempre. E esse sentimento não mudará. Agora eu morarei com mamãe e papai, mas os dois continuam sendo importante e responsável para mim. Afinal, o que vocês sentem por mim ainda existe, não existe? Eu gosto da mesma forma dos dois. Às vezes fico confuso quando um fala mal do outro para mim. Isso me deixa, no fundo, triste. Eu sou apenas uma criança e preciso de limites. Isso será importante para o meu futuro. Se possível, combine o que eu posso e o que eu não posso fazer. Fico confuso também quando um desrespeita a autoridade do outro. Eu quero conviver com os dois. Por favor, não me confunda. Não confunda os meus sentimentos com os seus. Ajude-me a me manter em contato com papai e mamãe nos outros dias em que eu não estiver na companhia do outro. Converse sobre os assuntos de adulto longe de mim. Eu sou uma criança. Não critique meu pai ou a minha mãe na minha frente. Isso me entristece. E também não sou garoto de recado. Se vocês precisam conversar, podem fazer isso entre vocês. Adoro festejar e conviver com os outros irmãos, primos, avós e parentes. Não me prive de conviver com eles. Não me prive desse convívio com eles. Você e a mamãe me fizeram juntos. Então, por favor, não esqueça da minha pensão. É com ela que posso ir ao médico, à escola e passeios. Mas não esqueçam que eu gosto muito quando vocês estão ao meu lado, me dando carinho e atenção. Isso também me alimenta. Se acontecer de vocês não estarem de bem um com o outro, não me envolvam. Vocês podem pedir ajuda aos meus avós, meus irmãos mais velhos, aos meus tios, mas por favor, não me prive de conviver com o outro.
Por exemplo, se a mamãe não estiver a fim de falar com meu papai, peça para o vovô entrar em contato com ele e me levar até a casa dele. É simples. Preciso que vocês não esqueçam do que vivemos enquanto éramos uma só família. Eu sinto muito que vocês não puderam mais ficar junto e tenho certeza de que vocês também sentem. Então, digam ao outro: sinto muito pelo que erraram. Afinal, o que passou, já passou. Vamos viver o que temos, que é hoje. Vamos ser felizes. Eu quero ser, e vocês também.